Rafael acordou sobressaltado com o som de risadas e quando pelo corredor do escritório. Seu coração disparou ao ver o grupo de colegas reunidos em torno de uma mesa, apontando para uma foto no celular que o mostrava de mãos dadas com Miguel na praia de Cascais. Olha só o Rafael, o príncipe encantado de Lisboa, zombou um deles, enquanto o irmão gêmeo dele, Tomás, gerente de RH, observava tudo em silêncio, fingindo-se concentrar no computador. Rafael sentiu um frio na espinha, aquele era o dia em que sua vida dupla desmoronaria, e o pior era saber que Tomás, o único que poderia intervir, escolhia o lado da conveniência corporativa em vez do sangue. Ele se levantou devagar, as pernas tremendo, e caminhou até a sala de reuniões, onde o ar parecia mais pesado que o nevoeiro do Tejo. Como ele chegou a esse ponto? Tudo começou há meses, quando Rafael, aos 28 anos, finalmente assumiu para si mesmo que era gay, depois de anos sufocando sentimentos por medo do julgamento familiar. Crescer em uma família conservadora de Porto, com pais devotos à igreja e à tradição, significava que qualquer desvio era visto como uma falha moral. Tomás, sempre o mais ambicioso dos dois, subiu rápido na carreira, tornando-se gerente de RH em uma grande empresa de tecnologia em Lisboa, enquanto Rafael, o mais sensível, aceitou um cargo de analista na mesma firma, atraído pela promessa de estabilidade. Mas a proximidade no trabalho só amplificou as diferenças. Tomás era o exemplo de heteronormatividade, noivo de uma mulher de família influente, enquanto Rafael lutava em silêncio com sua identidade. O primeiro sinal de problema veio durante um happy hour da empresa, quando um colega bêbado fez uma piada homofóbica e Tomás riu junto, olhando de relance para Rafael como se dissesse, fique quieto. Rafael engoliu em seco naquela noite, mas o incidente plantou a semente da dúvida. Ele começou a namorar Miguel, um artista de rua que conhecera em uma feira de artesanato no Chiado, e pela primeira vez sentiu um vislumbre de liberdade. Miguel era tudo que Rafael admirava, livre, expressivo, sem medo de ser quem era. Eles passeavam por Alfama, trocando beijos discretos sob as luzes das varandas, mas Rafael sempre pedia discrição, temendo que fotos vazassem. E agora, ali estava, a foto que alguém tirara sem permissão, circulando pelo grupo de WhatsApp da equipe. Rafael trancou-se na sala de reuniões, o telefone vibrando com mensagens de Miguel. O que aconteceu? Você está bem? Ele não respondeu, em vez disso, pensou em confrontar Tomás. Porque o irmão não defendia. Tomás sabia da orientação de Rafael desde a adolescência, quando o pegara beijando um amigo na garagem de casa. Na época, Tomás prometera segredo, mas agora, como gerente de RH, tinha o dever de combater a sério. Rafael saiu da sala, marchando até a mesa de Tomás. Você viu aquilo? Sussurrou, os olhos flamejantes. Tomás olhou ao redor, nervoso. Rafael, não aqui. Vamos conversar em particular. Mas Rafael não esperou, elevou a voz, não aqui. Como se o escritório inteiro não estivesse rindo de mim agora. Cabeças se viraram, e o silêncio caiu como uma cortina. Tomás puxou o irmão para sua sala, fechando a porta. O que você quer que eu faça? Denunciar todo mundo. Isso vai me custar o cargo. Rafael recuou, chocado. Seu cargo. E eu? Sou seu irmão. Tomás suspirou, passando a mão pelo cabelo idêntico ao de Rafael. Eu sei, mas as coisas são complicadas. A empresa é conservadora, os acionistas. E mamãe e papai? Se isso vazar para eles. Rafael sentiu uma raiva profunda. Aquela era a essência do conflito. Tomás priorizava a imagem perfeita, o noivado com Sofia, a ascensão profissional, enquanto Rafael pagava o preço da autenticidade. Naquela noite, em casa, Rafael contou tudo a Miguel, que o abraçou forte. Você não merece isso. Talvez seja hora de sair dali. Mas Rafael hesitou. Deixar o emprego significava instabilidade financeira, e confrontar a família poderia destruir laços já frágeis. Dias se passaram com tensão no ar. No trabalho, os olhares continuavam, mas ninguém ousava falar abertamente após o surto de Rafael. Tomás evitava o irmão, mergulhando em reuniões. Em casa, os pais ligavam regularmente, perguntando sobre namoradas e casamentos, sem suspeitar de nada. Rafael começou a questionar suas escolhas. Valia a pena esconder por tanto tempo. Uma noite, Miguel o convenceu a ir a uma manifestação LGBT em Lisboa,
onde bandeiras arco-íris tremulavam sob o sol poente. Lá, Rafael sentiu uma conexão com estranhos que lutavam pelas mesmas batalhas. Mas ao voltar, uma mensagem de Tomás o esperava: precisamos conversar. Sobretudo. Rafael marcou um encontro em um café no Bairro Alto. Tomás chegou pontual, mas com olheiras profundas. Eu errei, Rafael. Deveria ter intervindo. Mas tenho medo. Rafael ouviu, surpreso. Tomás confessou pressões. Sofia queria um casamento tradicional, os pais esperavam netos, e a empresa promovia uma cultura tóxica disfarçada de profissionalismo. Se eu defender você abertamente, perco tudo. Rafael ponderou: era empatia ou desculpa? Ele decidiu pressionar. Então escolha, sua carreira ou sua família. Tomás baixou a cabeça, sem resposta imediata. Aquela conversa marcou o início de uma rachadura irreparável. Rafael voltou para casa com Miguel, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Mas o pior ainda estava por vir. Rumores se espalharam, e Sofia, noiva de Tomás, descobriu a foto. Ela confrontou Tomás: seu irmão é isso. E você não me contou. Tomás defendeu Rafael pela primeira vez, mas Sofia, influenciada por sua família católica conservadora, ameaçou romper o noivado. Não quero drama na minha vida. Tomás ficou devastado, culpando Rafael indiretamente. Veja o que você causou, gritou em uma ligação furiosa. Rafael desligou, lágrimas escorrendo. Ele percebeu que sua autenticidade custava não só a ele, mas a todos ao redor. No dia seguinte, no escritório, uma reunião de equipe foi marcada para discutir clima organizacional. Rafael soube que Tomás planejava abordar o incidente, mas de forma neutra, sem mencionar nomes. Rafael debateu internamente: ficar e lutar ou sair e reconstruir. Ele optou por ficar, por enquanto, mas o peso da decisão o consumia. Miguel o apoiava, mas começava a questionar se Rafael estava pronto para uma relação aberta. Eu te amo, mas não posso viver na sombra. Rafael prometeu mudanças, mas duvidava de si mesmo. A pressão familiar aumentava. Os pais convidaram os dois para um jantar em Porto, celebrando o aniversário da mãe. Rafael temia o inevitável: revelar ou mentir mais. Tomás sugeriu uma trégua: vamos fingir que nada aconteceu. Mas Rafael recusou: era hora de enfrentar. No trem para Porto, os irmãos sentaram lado a lado em silêncio, o Rio Douro passando pela janela como um lembrete de fluxos inevitáveis. Ao chegar, a mãe os abraçou, alheia ao furacão. Durante o jantar, conversas leves viraram para o futuro. E você, Rafael? Alguma namorada? Ele engoliu seco, olhando para Tomás, que desviou o olhar. Rafael respirou fundo: mãe, pai, eu sou gay. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A mãe chorou, o pai ficou rígido. Como assim? Isso é uma fase. Tomás, pressionado, finalmente spoqueu: é verdade, e eu sabia. Os pais se voltaram contra ele: você sabia e não nos disse. Traidor. Tomás defendeu: eu protegi ele. E a família? Mas o dano estava feito. Sofia, informada por Tomás, cancelou o noivado via mensagem. Tomás culpou Rafael: você destruiu tudo. Rafael retrucou: não, você destruiu ao ficar em silêncio. A família se fragmentou naquela noite, com acusações voando como dardos. Rafael voltou para Lisboa com Miguel, sentindo liberdade misturada à culpa. Mas o preço era alto: laços rompidos, carreira em risco. No trabalho, Tomás promoveu uma política antidiscriminação, mas tarde demais para reconciliação. Rafael pediu demissão, buscando um novo começo. Rafael caminhava pelas ruas empedradas de Lisboa, o sol da tarde filtrando através das árvores do Príncipe Real, mas sua mente estava nublada por memórias recentes. Miguel o esperava em um banco, com um sorriso que tentava mascarar a preocupação. Como foi o dia? Perguntou, mas Rafael só balançou a cabeça, ainda processando a demissão. Deixar o emprego foi uma decisão impulsiva, impulsionada pela raiva contra Tomás e o sistema que o silenciava. Agora, desempregado, ele enfrentava a realidade financeira, aluguel alto, contas acumulando, e a dependência temporária de Miguel, que trabalhava como pintor freelance. Eu vou arrumar algo logo,
prometeu Rafael, mas duvidava. A busca por emprego em um mercado conservador como o de Portugal, especialmente para alguém abertamente gay após um escândalo viral, parecia uma montanha intransponível. Redes sociais fervilhavam com comentários sobre a foto, alguns solidários, outros cruéis, reforçando os estereótipos que Rafael tanto temia. Em casa, os pais ligavam insistentemente, alternando entre súplicas e recriminações. Volte para Porto, filho. Podemos consertar isso com orações, dizia a mãe, enquanto o pai grunhia ao fundo. Rafael cortava as chamadas, mas cada uma deixava uma ferida. Tomás, por sua vez, enviava mensagens esporádicas, preciso de tempo para pensar. Rafael deletava sem ler, sentindo traição profunda. Como gêmeos, eles compartilhavam uma conexão que agora parecia quebrada. Lembranças da infância inundavam, brincando nas praias da Foz do Douro, prometendo proteger um ao outro. Onde foi que isso se perdeu? Tomás, sempre o protetor, virou o ambicioso que sacrificava tudo pelo sucesso. Rafael começou terapia, recomendado por Miguel, em uma clínica acessível no centro de Lisboa. A terapeuta, uma mulher experiente chamada Ana, o ajudava a desenterrar camadas de trauma, o bullying na escola, o medo de rejeição, a pressão para se encaixar no molde heteronormativo português. Sua identidade não é uma falha, Rafael. É parte de você, dizia ela, mas as sessões também revelavam raiva contra Tomás. Ele escolheu o lado errado. Ana o desafiava, e você? Quais escolhas fez? Rafael refletia, esconder por anos foi uma escolha covarde. Confrontar agora era corajoso ou egoísta. Enquanto isso, Tomás lidava com seu próprio caos. Sem Sofia, ele se isolou no apartamento em Belém, bebendo mais do que devia. O trabalho o consumia, mas a promoção que almejava escapava. Rumores sobre sua família problemática circulavam entre os diretores. Ele tentou reconectar com os pais, visitando Porto sozinho. Rafael precisa de ajuda, não julgamento, defendeu, mas os pais o culpavam, você permitiu isso. Tomás saiu dali com um peso maior, questionando sua lealdade. Uma noite, ele ligou para Rafael, eu sinto falta do meu irmão. Rafael atendeu, voz fria, qual irmão? O que me defende ou o que me ignora? A conversa escalou para gritos, com acusações mútuas. Você sempre foi o fraco, disse Tomás. E você o egoísta, rebateu Rafael. Desligaram, mas sementes de dúvida plantadas. Miguel, vendo Rafael afundar, sugeriu uma viagem para o Alentejo, para desconectar. Lá, em Évora, entre ruínas romanas e vinhos locais, eles reconectaram. Miguel compartilhava histórias de sua própria saída do armário, aos 20 anos, perdendo amigos mas ganhando liberdade. O preço é alto, mas a paz vale. Rafael beijou abertamente pela primeira vez em público, sentindo um rujo de empoderamento. Mas ao voltar, uma surpresa, uma oferta de emprego em uma startup progressista em Lisboa, focada em diversidade. Rafael aceitou, animado. No novo trabalho, colegas o apoiavam, e ele se envolveu em projetos de inclusão LGBT. Isso motivou a se voluntariar em uma ONG no Bairro Alto, ajudando jovens gays a navegar preconceitos sociais. Lá, conheceu Luís, um ativista carismático que o inspirava com histórias de lutas contra leis discriminatórias em Portugal. Luís o convidou para palestras, e Rafael começou a falar publicamente sobre sua experiência. Ser gay em uma sociedade católica como a nossa é uma batalha diária, dizia, ganhando aplausos. Mas o sucesso atraía inveja, Tomás soube pelas redes e sentiu ciúmes misturado a orgulho. Ele tentou se aproximar, enviando um e-mail, parabéns pelo novo emprego. Podemos conversar. Rafael ignorou, focado em si. A família, porém, não desistia. A mãe marcou uma reunião em Lisboa, trazendo o pai. No hotel, lágrimas fluíram. Nós te amamos, mas isso vai contra nossos valores. Rafael explicou, valores que me machucam. O pai, rígido, saiu furioso, mas a mãe ficou, prometendo tentar entender. Foi um pequeno passo. Tomás, sabendo da reunião, apareceu inesperadamente. Eu vim apoiar. Rafael duvidou, apoiar ou salvar a face. Tomás admitiu, ambos.
Perdi Sofia por causa disso, mas ganhei clareza. Eu errei em ficar calado. Rafael ouviu, mas não perdoou imediatamente. Palavras não consertam danos. A conversa terminou em impasse, mas com uma promessa de tentar. Meses passaram, e Rafael florescia. Com Miguel, planejava morar juntos, sonhando com um futuro sem máscaras. No entanto, uma crise surgiu. Luís, o ativista, confessou atração por Rafael, criando tensão. Você merece alguém que te valorize fully, disse Luís. Rafael recusou, leal a Miguel, mas o incidente o fez questionar, era ele pronto para compromisso? Miguel descobriu e confrontou, se a dúvida, talvez não seja certo. Rafael negou dúvida, mas o ciúme abalou a relação. Paralelamente, Tomás enfrentava um dilema ético no trabalho. Um funcionário gay relatou assédio, e quando o caso de Rafael. Tomás agiu dessa vez, demitindo o agressor, custando alianças corporativas. Ele perdeu a promoção, mas ganhou respeito próprio. Ligou para Rafael, eu fiz o que devia ter feito por você. Rafael, tocado, marcou um jantar. No restaurante em Alfama, irmãos se reencontraram. Tomás pediu perdão, eu priorizei errado. Rafael aceitou, mas alertou, o dano persiste. Eles brindaram a um novo começo, mas feridas profundas. Rafael voltou para Miguel, reconciliação selada com honestidade. Mas sociedade portuguesa, apesar de progressos como casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos enraizados. Rafael via isso em olhares na rua, comentários online. Ele decidiu escrever um artigo para um jornal local, expondo sua história. O silêncio de aliados machuca mais que o ódio de inimigos. O artigo viralizou, trazendo apoio e críticas. Pais leram, e a mãe ligou chorando, estou orgulhosa, filho. O pai, relutante, enviou uma mensagem, preciso de tempo. Tomás compartilhou o artigo no LinkedIn, declarando, meu irmão, minha inspiração. Isso custou contatos profissionais, mas fortaleceu o laço. Rafael sentiu vitória, mas o preço, privacidade perdida, exposição constante. Miguel o apoiava, mas advertia, não se perca na luta. Rafael equilibrava, focando no amor. Uma manifestação em Lisboa reuniu milhares. Rafael discursou ao lado de Luís, com Miguel na plateia. Nossas escolhas definem quem somos. Aplausos ecoaram, mas no fundo, dúvida, valia o sacrifício. O artigo de Rafael gerou ondas que ele não previra. Convites para entrevistas em rádios e TVs portuguesas chegavam diariamente, transformando-o em uma voz involuntária pela comunidade LGBT. Em uma aparição no canal SIC, ele falou sobre o silêncio de Tomás, meu próprio irmão, gerente de RH, escolheu não intervir. Isso dói mais que as piadas. A transmissão alcançou Porto, onde os pais assistiam horrorizados. O pai, um homem tradicional de 60 anos, desligou a TV, ele está nos expondo. A mãe, dividida, defendeu, ele está lutando pelo que acredita. O conflito familiar escalou, parentes distantes ligavam, julgando. Tomás, no trabalho, enfrentou repercussão, colegas o questionavam, e o CEO o chamou para uma reunião. Isso afeta a imagem da empresa. Tomás defendeu, é a verdade, e precisamos mudar. Ele arriscou o emprego, mas ganhou aliados internos que apoiavam diversidade. Rafael, sobrecarregado, debatia com Miguel, eu não queria ser ativista. Miguel respondia, mas você é bom nisso. A relação deles testada, Miguel sentia ciúme de Luís, que se aproximava como um amigo. Uma noite, após uma palestra em Coimbra, Luís beijou Rafael impulsivamente. Rafael recuou, não, eu amo Miguel. Luís pediu desculpas, mas o incidente plantou sementes de desconfiança. Rafael confessou a Miguel, que reagiu com raiva, porque você não cortou contato. Rafael explicou, é profissional. Mas Miguel saiu, precisando de espaço. Sozinho no apartamento, Rafael refletia sobre escolhas, a autenticidade trouxe liberdade, mas isolou amores. Ele ligou para Tomás, estou perdendo tudo. Tomás veio, oferecendo o ombro, eu causei parte disso. Vamos consertar. Pela primeira vez em anos, irmãos conversaram honestamente sobre a infância, pressões sociais. Tomás admitiu,
eu invejava sua coragem. Rafael riu amargamente. Coragem. É sobrevivência. Eles planejaram uma visita aos pais, para unir. Em Porto, a recepção foi tensa. O pai evitou olhares, a mãe cozinhou favoritos. Durante o almoço, Rafael falou: eu não mudei, vocês não sabiam. O pai explodiu: isso vai contra Deus. Tomás interveio: Deus ama todos. O debate durou horas, com lágrimas e acusações. No fim, o pai cedeu um pouco: eu te amo, mas não entendo. Foi progresso. Rafael voltou para Lisboa revitalizado, reconciliação com Miguel, flores e promessas de transparência. Mas sociedade contra-atacou, um grupo conservador online o atacou, doxing endereço. Rafael recebeu ameaças, forçando mudança temporária para casa de amigos. Miguel o protegeu: não desista. Rafael fortaleceu, juntando-se a uma campanha nacional por leis antidiscriminação no trabalho. Em uma audiência no Parlamento, testemunhou: meu irmão falhou, mas aprendeu. Sociedades mudam com ações. Aplausos, mas opositores vaiaram. Tomás assistiu online, orgulhoso, e doou para a causa. No entanto, custo pessoal, saúde mental de Rafael deteriorou, com ansiedade e insônia. Terapia ajudou, mas ele questionava: vale o preço? Miguel propôs casamento: vamos oficializar, mostrar ao mundo. Rafael hesitou, temendo mais exposição. E se a família rejeitar? Miguel insistiu: eles vão se adaptar. Planejamento começou, mas Tomás avisou: Sofia me contatou, ela quer voltar, mas só se eu me distancie de você. Tomás recusou: não sei meu irmão. Sofia terminou de vez, deixando Tomás solitário. Ele começou a namorar uma colega progressista, Inês, que o encorajava a abraçar mudanças. Rafael convidou Tomás para padrinho no casamento. Você merece. Tomás aceitou, selando reconciliação. Pais foram convidados, mãe aceitou, pai declinou. No dia, em uma capela em Sintra, Rafael e Miguel trocaram votos sob sol poente. Tomás discursou: eu errei, mas aprendi com você. Festa seguiu, com dança e risos, mas a ausência paterna doeu. Pós-casamento, Rafael e Miguel viajaram para Madeira, lua de mel idílica. Lá, Rafael escreveu um livro sobre sua jornada, Silêncios que Machucam. Editora aceitou, prometendo impacto. Mas backlash veio, resenhas negativas de conservadores, boicotes. Rafael persistiu, turnê de lançamento em cidades portuguesas. Em Faro, um debate acalorado com opositores: vocês promovem imoralidade. Rafael rebateu: amor não é imoral. Tomás o apoiou publicamente, postando: orgulho do meu irmão. Isso custou clientes à empresa, mas Tomás demitiu-se, juntando-se a uma firma inclusiva. Família evoluiu, pai ligou eventualmente: li seu livro. Ainda não concordo, mas te respeito. Mãe visitava o casal, cozinhando. Miguel e Rafael adotaram um cachorro, sonhando com filhos. Mas um revés: Luís, ressentido, vazou e-mails privados, criando escândalo. Mídia explorou: ativista gay em triângulo amoroso. Rafael negou, mas dano à reputação. Miguel duvidou novamente: há verdade nisso. Rafael jurou inocência, mas tensão voltou. Tomás investigou, provando manipulação de Luís. Luís pediu perdão, mas Rafael cortou laços. Crise fortaleceu o casamento, nós contra o mundo. Rafael refletia: escolhas certas trazem dor, mas crescimento. Sociedade portuguesa mudava lentamente, com mais visibilidade LGBT, mas preconceitos persistiam em áreas rurais. Rafael continuou a advocacia, mas priorizou equilíbrio. Um ano após o casamento, Tomás anunciou noivado com Inês. Rafael foi padrinho, ciclo fechando. Pais compareceram, pai apertando mão de Miguel relutantemente. Festa uniu todos, mas sob superfície, feridas cicatrizavam devagar. Rafael questionava: foi tudo valeu? Anos se passaram, e a vida de Rafael estabilizou em uma rotina de advocacia e amor. Seu livro se tornou best-seller, inspirando jovens gays em vilarejos remotos de Trás-os-Montes. Ele fundou uma fundação em Lisboa,
oferecendo suporte psicológico e legal para vítimas de discriminação. Miguel, agora parceiro na fundação, pintava murais temáticos em escolas, educando sobre diversidade. Tomás, casado com Inês, subiu em sua nova empresa, implementando políticas inclusivas. Ele e Rafael se viam semanalmente, reconectando como gêmeos. Pais, envelhecendo, aceitavam mais, o pai até visitava, conversando sobre futebol para evitar tópicos sensíveis. Mas paz era frágil, uma crise política em Portugal revigorou conservadores, propondo leis restringindo educação LGBT. Rafael liderou protestos em frente à Assembleia da República, discursando: "Não voltaremos ao silêncio." Tomás juntou-se, arriscando carreira. Mídia cobriu, mas ataques online intensificaram. Uma noite, vândalos picharam a fundação, pecadores. Rafael limpou, determinado, mas Miguel preocupou: "É perigoso." Rafael minimizou: "É o preço da mudança." Internamente, duvidava, fadiga o consumia. Terapia revelou burnout: "Você carrega o mundo." Ele decidiu pausar, viajando com Miguel para os Açores. Lá, em paisagens vulcânicas, refletiram sobre jornadas. Miguel confessou: "Às vezes sinto que perco você para a causa." Rafael prometeu equilíbrio. Ao voltar, uma traição. Inês, grávida, pressionou Tomás a se distanciar de polêmicas para proteger a família futura. Tomás hesitou, e quando erros passados? Ele confidenciou a Rafael: "Não quero repetir o silêncio." Rafael aconselhou: "Escolha o certo." Tomás confrontou Inês: "Meu irmão é família." Inês cedeu, fortalecendo o casamento. Rafael admirou: "Você mudou." Mas sociedade testava limites. Um amigo da fundação sofreu agressão homofóbica em Braga. Rafael ajudou legalmente, mas o caso expôs falhas no sistema judiciário português. Ele pressionou deputados, ganhando pequenas vitórias. Pessoal, Rafael e Miguel consideraram a adoção. Processo árduo, com burocracia e preconceitos. Uma agência questionou: "Dois pais gays. Estabilidade." Rafael argumentou: "Amor é estabilidade." Após meses, aprovaram. Eles adotaram uma menina de 5 anos, Maria, de orfanato em Setúbal. Alegria imensa, mas desafios. Maria perguntava sobre mães, e escola lidava com bullying. Rafael educava professores, enquanto Miguel entretinha com artes. Família expandida. Tomás e Inês batizaram Maria, pais-avós visitando. O pai, suavizando, brincava com ela. Mas conflito surgiu. Maria ouviu xingamentos na rua contra o casal. "Porque eles nos odeiam, pai." Rafael explicou gentilmente: "Alguns têm medo do diferente." Internamente, raiva fervia. Ele escreveu outro livro, focando em famílias LGBT. Lançamento em Porto reuniu todos, pais aplaudiram, orgulhosos. Tomás discursou, de irmão calado a aliado. Mas um escândalo, um ex-colega de Tomás vazou e-mails antigos, mostrando inação inicial. Mídia atacou, hipocrisia de Tomás. Tomás defendeu publicamente: "Errei, mas corrigi." Rafael apoiou: "Perdão é crescimento." Crise uniu irmãos mais. Sociedade evoluía, leis passaram protegendo educação inclusiva. Rafael celebrou, mas exausto. Miguel sugeriu aposentadoria precoce: "Viva para nós." Rafael considerou, mas uma chamada mudou tudo. Um jovem gay de Faro, inspirado pelo livro, ligou suicida. Rafael conversou horas, salvando-o: "Isso é porque continuo." Equilíbrio encontrado, menos holofotes, mais impacto local. Anos depois, Maria adolescente, orgulhosa dos pais, juntou-se a protestos. Tomás, pai de 2, educava filhos sobre tolerância. Pais, idosos, reconciliados fully. Rafael refletia no aniversário de 40 anos, escolhas dolorosas forjaram isso. Mas uma dúvida persistia: se Tomás tivesse falado no início, tudo seria diferente. Para atingir 1000, adicione detalhes. Rafael expandiu a fundação para o Algarve, enfrentando resistência local. Um workshop em Lagos virou confronto com moradores conservadores. Vocês corrompem juventude. Rafael debateu calmamente: educação salva vidas. Polícia interveio, mas mídia positiva seguiu.
Em casa, Maria trouxe o namorado, testando valores. Rafael apoiou, ensinando respeito. Miguel pintou retrato familiar, simbolizando união. Tomás enfrentou demissão por advocacy, mas abriu consultoria inclusiva. Sucesso veio, com clientes progressistas. Inês, inicialmente relutante, tornou-se voluntária. Pais mudaram, mãe juntou-se a grupo de apoio para pais de LGBT, pai doou anonimamente. Rafael ganhou o Prémio Nacional por Direitos Humanos, discursando: o preço da igualdade é vigilância. Mas saúde declinou, estresse causou hospitalização. Miguel cuidou, desacelere. Rafael obedeceu, delegando. Vida se acalmou, com viagens e tempo familiar. No entanto, um debate nacional reviveu velhas feridas, proposta de revogar casamento gay. Rafael voltou à luta, peticionando. Vitória veio, mas exausta. Ele questionou: quando para? Miguel respondeu: quando o mundo mudar. Rafael sorriu, grato pelo apoio. Com o tempo, a Fundação de Rafael cresceu internacionalmente, colaborando com organizações na Espanha e Brasil. Ele viajava para conferências, compartilhando lições de Portugal. Em Madrid, encontrou ativistas semelhantes, trocando histórias de traição familiar. O silêncio dói mais, ecoava. De volta, Miguel gerenciava o dia-a-dia, permitindo Rafael foco em palestras. Maria, agora 15, debatia com amigos sobre identidade, defendendo pais. Eles são heróis. Mas a adolescência trouxe rebelião. Ela questionava por que Rafael arriscava tanto. E se algo acontecer? Rafael explicava: por um mundo melhor para você. Tomás, bem-sucedido em consultoria, mentorava Rafael em negócios. Irmãos inseparáveis, rindo de passados. Inês e filhos visitavam, criando laços. Pais, aposentados, moravam perto em Lisboa, integrados. O pai, outrora rígido, lia livros sobre LGBT, buscando entendimento. Uma crise global testou, pandemia isolou todos. Rafael adaptou Fundação online, ajudando remotamente. Mas isolamento reviveu demónios, a ansiedade de Rafael piorou. Miguel apoiava virtualmente quando separados. Pós-pandemia, reunião familiar em Cascais celebrou sobrevivência. Tomás propôs negócio conjunto, consultoria para empresas LGBT-friendly. Rafael aceitou, expandindo impacto. Mas betrayal veio de dentro, um funcionário da Fundação embezelou fundos, culpando causas radicais. Escândalo midiático, corrupção na advocacia gay. Rafael investigou, demitindo o culpado, mas reputação manchada. Críticos usaram para descreditar. Tomás ajudou legalmente, lute. Rafael limpou o nome, mas confiança abalada. Pessoal, Maria saiu do armário como bi, distante família. Rafael apoiou, seja você. Pais, evoluídos, abraçaram. Miguel orgulhoso, ciclo completo. Rafael escreveu memórias, refletindo escolhas. O preço, dor, mas recompensa, amor. Livro inspirou filme português, com ator interpretando Rafael. Estreia em Festival de Cinema em Lisboa reuniu todos. Críticas mistas, mas impacto positivo. Tomás, no tapete vermelho, brincou: eu sou o vilão. Rafael riu, redimido. Sociedade portuguesa avançava, mais casamentos gays, menos discriminação. Mas em eleições, Partido Conservador ganhou terreno, ameaçando direitos. Rafael mobilizou, votando e campanhando. Vitória progressista aliviou. Aos 45, Rafael considerou legado, fundação sólida, família unida. Miguel sugeriu aposentadoria, viajemos. Rafael concordou parcialmente, passando bastão para Maria, agora ativista. Ela liderava com paixão. Tomás aposentou cedo, curtindo netos. Pais faleceram pacificamente, deixando cartas de amor. Rafael leu a do pai: perdoe minha cegueira. Te amo. Lágrimas, mas paz. Vida continuou com altos e baixos. Um neto de Tomás questionou a identidade, e Rafael guiou. Ciclo perpétuo. Rafael, envelhecendo, olhava o Tejo, grato. Mas dúvida final, escolhas certas.
Aproximadamente 680 palavras, expandindo, detalhes sobre filme, filmagens reviveram memórias, com atores consultando Rafael. Ele chorou em cenas de confronto. Pós-estreia, debates nacionais sobre preconceito. Rafael participou de painéis, influenciando a opinião. Econômico, Fundação enfrentou recessão, mas doações de Tomás salvaram. Pessoal, Miguel e Rafael renovaram votos em aniversário de 20 anos, com família presente. Maria casou com parceira, Rafael caminhando ao altar. Alegria imensa. Sociedade, Portugal tornou-se modelo europeu para direitos LGBT, mas Rafael alertava complacência. Ele mentoreava jovens, compartilhando, a luta nunca acaba. No fim, equilíbrio encontrado em vida simples, com Miguel em casa à beira-mar. Reflexões noturnas, o silêncio inicial de Tomás moldou tudo, para bem ou mal. Rafael, agora nos 50s, via sua vida como um mosaico de batalhas vencidas e cicatrizes. A Fundação, liderada por Maria, inovava com apps de suporte mental para LGBT. Ele consultava esporadicamente, curtindo semi-aposentadoria com Miguel em uma casa em Óbidos. Caminhadas pelas muralhas medievais traziam paz, conversas sobre o passado. Lembra quando tudo desmoronou? Miguel perguntava. Rafael assentia, e renasceu. Tomás, avô dedicado, visitava com família. Irmãos jogavam xadrez, debatendo escolhas. Se eu tivesse falado logo, Tomás lamentava. Rafael perdoava, fez o que pôde na época. Sociedade portuguesa celebrava progresso, paradas peridoltadas, leis robustas. Mas globalmente, retrocessos em outros países preocupavam. Rafael doava para causas internacionais, via Zoom. Pessoal, saúde de Miguel declinou com a idade, Rafael cuidava, retribuindo apoio. Você me salvou tantas vezes. Maria, com filhos, perpetuava o legado. Um dia, um documentário sobre Rafael estreou na RTP, narrando da foto vazada ao ativismo. Entrevistas com Tomás, meu erro foi o catalisador. Pais, em memórias, orgulho tardio. Rafael assistiu com lágrimas, refletindo impacto. Mas final amargo doce, um ataque homofóbico em Lisboa vitimou um jovem da Fundação. Rafael compareceu ao funeral, discursando, não podemos parar. Renovou compromisso, apesar fadiga. Com Miguel, planejava memórias finais, viagem para Cabo Verde. Lá, sob sol tropical, Rafael escreveu carta para a posteridade, escolhas definem legados. Paga o preço pelo certo. De volta, saúde piorou, diagnóstico de doença crónica. Família uniu-se, apoiando. Tomás, você mudou o mundo. Rafael, nós mudamos. Nos dias finais, paz veio. Ele faleceu serenamente, cercado de amor. Funeral reuniu milhares, homenageando. Maria continuou a luta. Tomás fundou bolsa em nome de Rafael. Miguel viveu anos mais, contando histórias. Legado perdurou, Portugal mais inclusivo graças a uma foto e um silêncio quebrado. Mas a pergunta ecoa, foi o silêncio de Tomás uma traição imperdoável ou uma lição necessária para o crescimento de todos? Expandindo para 1000, adicionar reflexões profundas, diálogos estendidos, cenas finais detalhadas. Rafael, em hospital, conversava com Maria, não sacrifique tudo pela causa, equilibre com amor. Ela prometia. Tomás confessava, meu silêncio te machucou, mas nos fortaleceu. Rafael, perdão cura. Miguel segurava a mão, nossa jornada valeu cada lágrima. Funeral, discursos emocionais, com ativistas globais. Pós-morte, livro póstumo publicado, inspirando gerações. Sociedade, monumento em Lisboa homenageando Rafael. Família anualizava memórias em reuniões. Tomás educava netos sobre tio. Maria expandiu fundação para a Europa. Miguel fundou Galeria de Artes em homenagem. Reflexão coletiva, escolhas morais em sociedade conservadora demandam sacrifícios, mas trazem mudança. A pergunta final permanece para debate. Foi o silêncio de Tomás uma traição imperdoável ou uma lição necessária para o crescimento de todos?